Gente, tudo bem aí? Sou pequenininha, né? Vou ficar para cá, não vou ficar. Shalom, queridos, queridas, amada igreja. Sempre quando eu venho aqui, meu espírito eu tenho que segurar ele, porque ele quer fluir aqui, porque é uma sensibilidade espiritual muito forte. E isso me faz tão bem. Quem ama o Espírito Santo aí? Você hoje já falou com o Espírito Santo? Eu vim falar sobre ele, a pessoa principal da minha vida e das nossas vidas. E ele está aqui. Ele está aqui. Diga, ele está em mim. Ele habita em mim. Então é mais fácil eu falar com vocês, porque vocês já o conhecem. Mas eu recebi um desafio dado pelo Espírito Santo sobre essa missão do sobrenatural. Certo momento Deus nos chamou e nos fez lembrar de muitos anos atrás, das histórias que nós vivemos com o sobrenatural de Deus. Quantos já viveram aqui milagres, prodígios e maravilhas? Quantos já viveram dizer assim, foi sobrenatural? Porque não é natural aquilo que aconteceu. Não foi natural. Não veio de homens, veio dele. Então hoje eu estou aqui porque Deus falou que iria me levar em vários lugares para poder ativar o sobrenatural. Porque numa maneira que você traz entendimento, você tem entendimento, e você faz uma análise na sua vida e vê histórias de tantos anos de conversão, de vida com Deus, ministério, evangelho, experiências, e chega numa fase que talvez a gente fique assim acostumado com aquela rotina, né? Eu tenho 30 anos de ministério, fomos ordenados há 30 anos atrás. O apóstolo Cristiano, né, que é o pai aqui espiritual de vocês, né, do Enéas, o apóstolo Enéas, ele se converteu lá no nosso ministério, lá no Rio de Janeiro. E ele era posso falar agora que ele agora é um homem cheio de Espírito Santo. Ele era o traficante mais perigoso do bairro. E hoje ele é o apóstolo mais terrível ali de Macaé. Sacode mesmo o inferno. E um dos sobrenaturais, eu posso falar que foi o apóstolo Cristiano. Sabe? Foi algo assim que não dá para explicar. Tem coisa que não tem como explicar. Porque é sobrenatural, é além do que podemos imaginar. E o Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural. E às vezes nós ficamos muito limitados, né, naquela religiosidade de viver um milagre. Eu vivi um milagre. Eu vivi um milagre. Milagre todo mundo vive. Milagres são dia a dia. Eu sempre falo assim, gente, eu sempre falei, Senhor, eu não vou ficar pedindo um milagre, eu quero a promessa. Que milagres, cada dia vai ter um desafio. Um milagre, um milagre. Senhor, me leva a viver a promessa. E Deus me falou, então eu vou te levar lá, aonde a promessa foi liberada. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a trouxe, e você vem comigo nessa, eu vou falar bem rápido, porque eu quero que vocês, no final dessa mensagem, vocês experimentem algo sobrenatural. Então eu quero pedir a você, fique sensível ao mover do Espírito Santo. Uma pergunta que eu quero fazer a você: você está conseguindo ouvir o Espírito Santo dentro de você? Se você fizer um silêncio na sua alma, assim, ó, quieta a minha alma. Aquieta a minha alma. A nossa alma, ela tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê, tem nariz e cheira, tem mão e apalpa. Mas a nossa alma é muito voltada
natural. A gente é muito, os sentidos da nossa alma é uma conexão de vida, pessoas. Mas o nosso espírito também tem 5 sentidos. Nosso espírito, nós somos corpo, alma e espírito, amém? E o meu espírito também tem 5 sentidos. Ele tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvido e ouve, tem mão e apalpa, e nariz e cheira. Por que será? Qual é a diferença desse nível de alma e espírito? Por que que Deus nos deu corpo, alma e espírito? Eu sei que vocês são muito profundos no espírito, eu sei, mas tem pessoas talvez que não sabem. Então você que talvez não viveu uma experiência sobrenatural com Deus, hoje é seu dia. Hoje seu quarto vai pegar fogo. Então o que eu quero que vocês entendam uma coisa: o meu corpo é uma carcaça para levar a minha alma, movimentar os meus órgãos, os meus sentidos humanos. Deus criou o homem com a própria mão e Deus colocou nele uma alma vivente, colocou os órgãos, colocou os olhos, colocou tudo para que você pudesse relacionar no natural, com pessoas, com animais, com a natureza, sim? Amém? Mas Ele não deixou a gente à vontade, assim, não, vocês vão viver para vocês. E Ele no final ele falou assim: agora vocês vão receber o Espírito Santo, eu vou liberar o meu Espírito sobre vocês. A partir daquele momento que o Espírito entrou no nosso corpo, o corpo do homem que estava sendo formado, ele passou a ter sensibilidade pelo mundo espiritual, por Deus. Deus é Espírito, Ele é invisível, mas Ele é real. Vou repetir: Deus é Espírito, e Ele é invisível, mas Ele é real. E a minha preocupação nesses dias, diante do que Deus me chamou, me levou a viver um tempo assim, tão tenso, sabe, pastor? Foi tenso que eu passei, em 2 meses atrás, em 2 meses eu enterrei minha mãe e meu irmão. Tenso, lidar com a morte, lidar com o espírito da morte. Mas, por incrível que pareça, foi nesse tempo de dor que eu tive que usar o meu espírito e a unção que o Espírito Santo colocou nele, para guerrear contra espíritos geracionais. Então fique bem atento, porque Deus quer revelar alguma coisa para você nesse culto, e dar uma chave para você virar na sua geração, na sua família, que talvez sofre por enfermidades geracionais, vícios, causas, problemas no casamento, relacionamentos. E nós precisamos entender isso no nível do Espírito, porque nós temos Espírito, e quem habita no meu Espírito é o próprio Deus. Quem habita em você e no seu Espírito é o próprio Deus. E uma coisa muito interessante, quando eu vejo que Jesus, Ele nos chamou, lá em João 20, abra sobre mim João 20. O que Jesus veio fazer na terra, gente? O que você acha que Cristo, por que Cristo morreu, ressuscitou e breve voltará? João 20, 22. Foi o momento em que Jesus, Ele apareceu aos discípulos após a sua morte. Presta atenção no que aconteceu. O propósito está aqui. O propósito de você ser uma pessoa que carrega uma unção, uma presença, está baseado nesses 2 textos que eu vou ler agora. Porque eu vejo que vocês são ministros da adoração, vocês são adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mas há uma exigência nesses últimos dias. Há uma grande exigência nos últimos dias.
e os céus estão esperando a manifestação, tanto a terra como o céu, a manifestação dos filhos, porque nós carregamos a glória, nós carregamos o sobrenatural. Vamos lá ver, João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles, dizendo-lhe: recebei o Espírito Santo. Até aí. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Deus que quer nos dizer nesse momento, olha só, é interessante que muitos falam assim, Jesus falou com os apóstolos em Atos 1, recebereis poder ao descer sobre vós, mas em João, antes deles receberem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, lá em Atos 2, eles receberam da pessoa de Jesus que ressuscitou e apareceu diante deles, e falou assim, ó, recebam o Espírito Santo. E eles receberam antes de Atos. Ali eles já foram marcados, ali eles já foram capacitados. Ele falou assim, o Espírito Santo, eu vos libero o Espírito Santo para que vocês façam, vão além, manifestem. Ali já houve um impacto do Espírito Santo com o homem. Mas em Atos 1, vira a folha, Atos 1, acontece que ele fala assim, ó, vocês já receberam o Espírito Santo, mas fica aí em Jerusalém, fica lá, fica quieto, que vai descer sobre vós o Espírito Santo. Mas eles não já receberam? Mas ele fala assim, vocês vão receber revestimento. Eles já haviam recebido a presença do Espírito Santo, eles já estavam ali cheios, Jesus soprou, recebam o Espírito Santo. Mas vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês irão receber o revestimento. A trajetória dos discípulos com Jesus foi muito tensa. Foi uma formação, uma capacitação que eles enfrentaram. Eu não sei como tem sido a sua trajetória ministerial. Às vezes a gente tem que parar e pensar, minha trajetória ministerial tem sido tensa, porque é um processo de transformação, de reprogramação mental. Mas tem momento que nós precisamos sermos revestidos do Espírito Santo, para um novo tempo, para um novo ciclo, para uma nova esfera, para um momento, uma nova geração. E hoje o Senhor fala comigo, vocês vão receber revestimento, porque o Espírito Santo vocês já têm. Por que esse revestimento? Por que essa roupagem nova? Eles já estavam vestidos da glória, eles já foram receber o sopro, mas de repente eles receberam revestimento. Em Atos 1, 2, vamos lá ver. Versículo 6, então os que estavam reunidos, olha lá, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, ó Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Eles lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. De novo, vai outro. Mas, lê comigo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder. Quantos já receberam esse Pentecostes na sua vida? E a pergunta é, o que você tem feito com essa presença? O que nós estamos fazendo diante de uma geração que está tão tomada por tantas crenças, por tantos obstáculos, com tantas religiosidades?
O que nós que recebemos esse poder, o sopro do Espírito Santo, o revestimento e o poder dele, para sermos testemunhas, tanto em Samaria, Judeia, Cafarnaum, até os confins da terra, aonde, parando aqui agora, aonde nós estamos hoje? Olhando o mundo, olhando a nossa nação, olhando os ataques que estão sendo, de ano em ano, a gente pode dizer que coisas incríveis estão acontecendo no mundo espiritual, que assusta, que amedronta. Às vezes estamos tímidos, mas Deus, por que Deus não nos livra de tantos ataques, tanto acidente, tanta catástrofe, tanta violência? Por que não? E a minha pergunta para Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor espera de nós como igreja? Eu perdi, tem menos de um mês, um irmão com câncer no pâncreas. E eu me vi ali impossibilitado. Parece que eu falei assim, não sou eu. Não sou eu. Eu não estou conseguindo entrar em guerra contra esse câncer. Não estou conseguindo curar o meu irmão em nome de Jesus. Diante de tantas maravilhas que eu já vivi. Tanto sobrenatural. Nós escrevemos um livro ali agora. Uma editora, Chave Mestra, nos chamou, porque ela ouviu um dos nossos testemunhos. E cheguei diante de uma situação, me vi tão sem força. Não, sabe como você quer liberar um som, parece que está tudo travado? Sabe quando tu tem que orar com autoridade e não sai palavra da sua boca? Sabe quando você fica assim, amedrontada diante da morte? Quem nunca passou por isso? Somente que passamos pela Covid. E eu passei uma experiência nesses dias assim. Mas eu já estava escrevendo um livro. Comecei a escrever um livro que fala: Deus é invisível, mas é real. E eu falava: Senhor, e aí? O Senhor lembra que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso? O Senhor fez aquilo? E Deus não me respondia nada. E Deus só me levava a entrar em uma guerra espiritual contra espíritos geracionais. Porque eu agia muito no ato já eu costumo, vou orar, vou pôr as mãos, Senhor, em nome de Jesus, liberando palavra, Senhor, cura, fazer o jejum, fazer oração. Deu certo para algumas coisas, mas dessa vez não deu certo. E eu vi o meu irmão definhando. E eu falei: só tem uma coisa a fazer, Senhor: salvar o meu irmão. Que se ele morrer, ele não vai para o inferno. Ele tinha uma história muito apegada ao espiritismo, né? Ele era muito preso à religião dele. Ele não queria deixar a religião por nada. Mas aquele câncer veio fazer com que ele se convertesse. E eu e meu esposo, sempre indo visitar ele, nesse dia meu esposo perguntou, ele falou assim: eu quero conhecer Jesus. E Deus falou assim para mim: tu viu por que eu não podia curar ele antes? O que adianta uma pessoa curada e ficar curada e ir para o inferno? Melhor uma pessoa ficar doente, mas ir para a glória. Aí eu parei. Porque, Senhor, se o Senhor curasse meu irmão, ele vai assim, ele não ficaria comigo. Ele ia voltar a viver tudo que ele viveu antes. Ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Comecei a entrar no nível de batalha espiritual contra os espíritos geracionais, porque todas as pessoas da minha família estavam morrendo da mesma forma, definhando. Ninguém descobriu o que era. E várias noites nós entramos em guerra espiritual. E quando eu comecei a falar isso, Deus falou assim: você viveu várias histórias sobrenaturais. Eu quero contar uma para você, que foi sobrenatural. Uma delas foi no tempo da Covid. Depois de viver várias histórias sobrenaturais, por isso que eu falo, gente, você precisa escrever um e-book,
uma apostila, uma história, gravar um vídeo, para que o mundo veja Cristo em você. Às vezes vivemos milagres, mas só vivemos a emoção daquele momento, mas não colocamos aquilo em desenvolvimento para as pessoas serem impactadas. E quando eu recebi essa oportunidade de estar lançando esse livro, onde eu poderia colocar a minha história de sobrenatural, e eu tenho várias, vi várias, Deus falou uma coisa comigo: você vai revelar a maneira que eu vou agir nos últimos dias, nesses dias de avivamento. Porque as pessoas vêm em busca de Jesus por causa do milagre. As pessoas se reuniram em volta de Jesus por causa do sobrenatural. E aqui nessa noite, será que vai acontecer um sobrenatural aqui? Será que já aconteceu e nós não percebemos? Como que acontece o sobrenatural? Vou te falar um pouquinho só do meu filho. Eu tenho um filho, ele é bombeiro, sargento salva-vida. Tenho 2 filhos salva-vida. E o meu filho, quando era pequenininho, ele pegou um talco e deitado, trocou na frente dele, pegou o talco e engoliu. E o talco parou aqui, ele parou de respirar. Corri para o hospital, vou correr, tá? Depois, se você quiser o livro, você vai entender melhor. E aquilo me deixou um desespero, que ele não respirava mais. Eu comecei a gritar: socorro, socorro, socorro. Entrei no hospital, depois de muita insistência, né? Para ele voltasse a respirar, mas ele não voltava, ele perdendo a respiração. E entrei no hospital correndo com ele, e um médico pegou ele nos meus braços, lançou ele numa maca e começou a fazer aquele procedimento para reação. Ele não voltava, deu um choque, ele não voltava, fez de tudo, botou um tubo, não voltava, e eu parado olhando. E naquele dia foi o início da minha trajetória sobrenatural. Eu falei: Senhor, já chega, tá bom, já entendi. O meu primogênito. De repente o médico fala assim: mãe, não tem mais o que fazer. Muitos já ouviram isso, talvez de alguém: não tem mais jeito. Eu era muito nova convertida ainda, mas eu já tinha um encontro com Jesus. Mas eu não conhecia ele de vê-lo, só de ouvir falar. Para falar tem que viver com ele. Não é contar a história que na Bíblia aconteceu, é fácil, está tudo aquele viver o sobrenatural. Mas se você quer continuar a Bíblia, viva o teu sobrenatural. E atrai o sobrenatural, porque o mundo precisa ver o sobrenatural. Porque o inimigo também faz o sobrenatural. E está sem seguidores. Satanás também é espírito, também é invisível, também é real e também faz o sobrenatural. E tem muitos seguidores que eu adoro. Mas chegou uma hora, então eu falei: está chegando uma hora, e já chegou, que a minha igreja vai revelar o sobrenatural. Não vai ser um culto somente de adoração, não vai ser um culto só de palavra, vai ser um culto de paralítico andar, cego não enxergar, levantar a pessoa até com alguém morto, ressuscitar. Deseje isso, esse é o tempo. E Deus falou: esse é o tempo, mas vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Porque vocês precisam estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque Ele é sensível a nós. Ele geme com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo. Ele tem prazer em estar conosco. Mas quantas vezes nós vamos deixar o Espírito Santo sentado no púlpito, no altar, assistir um culto? Quantas vezes nós vamos deixar o Espírito Santo sentar na cadeira e ouvir alguém pregar? Não dá mais. É hora de manifestar. Naquele momento, quando o médico falou assim: meu filho, a sua mãe, sinto muito, seu filho faleceu. Pegou um pano e cobriu meu filho. Menino lindo, louro, cacheado, parecia um anjo, de 9 meses. Quando eu vi meu filho morto, eu fiquei assim, extasiada. Eu não chorava, eu ficava: como assim? Meu primogênito. Não tem mais o que fazer, mãe. E cobriu meu filho. Eu olhei para o final do corredor, tinha um basculhante.
E eu falei, eu preciso ver Deus. O meu espírito gritava, Abba, Pai. Foi a primeira vez que eu ouvi o meu espírito gemer, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Meu espírito começou a gemer. Eu preciso ver Deus. Eu preciso de um lugar que eu veja Deus. Aí a pessoa, calma senhora, calma. Aí eu vi num basculhante no final, corri para aquele basculhante. A pessoa pensou que eu ia me jogar. Não sei como eles pensaram isso, né? Eu passando no basculhante. Mas eu parei diante do basculhante e vi o céu. Mas não era uma harmônica natural, sabe, gente? Não é uma coisa, a fé não é uma coisa natural. Por isso, quanto mais seu nível de fé aumentar, mais no espírito você vai avançar. Quando você tiver que orar, ore em espírito. Por isso que nós falamos em línguas, porque o nosso espírito, ele toma o nosso corpo, porque a nossa alma, ela quer se abater. A alma quer pessoa, a alma quer som de pessoa. O meu espírito quer o som do céu. E Ele está falando em nós, dentro de nós é uma voz que clama, Abba, Pai. Quantos já ouviram? Uma pessoa levantou a mão. Talvez peguei você desprevenido, né? Eu sei que você já ouviu. Mas nesse dia eu falei assim, meu espírito gritava e eu fui impulsionada. Quando você não tem o que fazer, deixa Ele fazer. Mas hoje eu aprendi uma coisa, Senhor, eu não quero nem ter o que fazer, eu já deixo o Senhor fazer de primeira, porque o Senhor já fez tanta coisa, eu deixo, faz outra vez. E fui correndo para aquele final do corredor e parei diante do céu e olhei para o céu e falei, Pai, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, eu nunca senti o Espírito Santo como naquele dia. E eu parei e falei, Pai, assim como o Senhor ressuscitou o seu filho, ressuscita o meu. E eu fiquei extasiada assim, olhando para o céu, ressuscita o meu filho, como o Senhor ressuscitou o seu. E comecei, ressuscita o meu filho, como o Senhor ressuscitou o seu. Eu comecei a ativar o sobrenatural. Eu comecei a liberar uma palavra. A enfermeira falou assim, senhora, a senhora está no CTI. Eu falei, ressuscita todo mundo, cura os enfermos nesse hospital, mas Senhor, ressuscita o meu filho. Foi o momento que eu falei em espírito com Deus, não era eu. A mãe estava arrebentada. Quem é mãe sabe, eu estava sem força. Eu não tinha força, mas o meu espírito tinha força. Quando tu não tiver força na sua alma, libera o teu espírito, libera ele, vai lá e busca força em Deus, vai lá, pega a chave. Nosso espírito se movimenta, ele não é dessa terra. E ali começou o processo, e eu ali clamando, de repente eu ouço o médico gritar, mãe, o seu filho ressuscitou. Aplauda, Senhor, a glória é dele. Papai, papai, e eu falei, Senhor, tem algo muito forte dentro de mim que eu nunca senti. E eu senti um som, Abba. E todos voltaram. Meu irmão estava comigo, minha mãe estava comigo, voltaram. Corre, mãe, que ele ressuscitou. Eu olhei para trás, vi meu filho sentado na maca e voltei para o céu. E eu falei para Deus, olha, eu te conheci de ouvir falar, mas agora, Senhor, foi sobrenatural. Não foi homem. O homem botou um manto nele, acabou. Eu falei, acabou nada. Ela mexeu comigo. Ela ativou o sobrenatural. Voltei extasiada. Eu não gritei, eu não chorei. Eu fiquei no Espírito, porque eu chamei a existência o Espírito de Deus. Ressuscita o meu filho. Peguei meu filho no braço. Ele olhou nos meus olhos. Ele parece com o pai dele, mas é lourinho igual a mim. Peguei ele no meu braço. Filho, entrei na outra ambulância. Mas leva ele para o hospital, para outro hospital de pediatria, para fazer uma tomografia.
Fizemos a tomografia, não deu nada. Meu filho hoje é um salva-vida. Salva-vida todo dia. Ele ressuscita pessoas. Diz pessoas, chamam ele de tubarão. Ele é o tubarão lá do quartel, porque ele não perde uma vida. Ele fala: mãe, o pessoal já me liga. Aí a esposa dele fala assim: sogra, vão ligar para o João, teve um acidente na praia, teve um afogamento, vão chamar o tubarão. E ele vai: mãe, eu vou lá no fundo do mar, perco às vezes até o meu fôlego, mas eu pego as almas e trago para a terra. Volto, entrego para os pais. Ele falou: mãe, eu vivi isso, não foi, mãe? Foi, filho. Então eu vou fazer para sempre isso. Oh! Ei, Deus! E para falar dele, para fechar essa parte, quando foi agora na pandemia, um militar, bombeiro, eles tem que fazer muito exercício, tem um pulmão bom, né? Mergulha muito. Ele vai e pega uma Covid. No final da Covid já, ele pegou o vírus da Covid. E quando ele pegou, ele já estava com 75% do pulmão comprometido. Ele ficou 15 dias com uma Covid, 10 dias com uma Covid dentro de casa. Ele ia para o médico: não, isso é sinusite, isso é sinusite. Mas teve um dia que a esposa dele levou ele para o hospital. Eu estava também em casa, não podia ter contato, porque ele mora em cima da minha casa. E quando internaram meu filho, só veio a ligação: seu filho foi internado em estado gravíssimo, 70% do pulmão comprometido, e ele já passou muito tempo com Covid dentro dele. Talvez vamos ter que entubar, e não sei se ele vai resistir. Pensa num momento, de novo, terrível. E foi trancado dentro de casa, agonizando e orando: Senhor, 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 Senhor. E eu não lembrava, gente, eu não lembrava daquele dia que Deus ressuscitou meu filho no hospital. Eu só pensava na Covid, eu dava só ênfase à Covid, aquele espírito de morte que estava sobre a nossa nação. E chegou um dia que me ligaram: ó, o Jonathan vai ser entubado e ele vai morrer. Às vezes a gente só manifesta o sobrenatural quando a gente é desafiado. Não queira ser desafiado, seja ousado. Quando falou assim, me ligaram, a sogra dele: Mônica, ele vai morrer, Mônica, ele vai morrer. Eu falei: não vai morrer. E já era um ambiente de luto já, uma coisa horrível, gente. Mas eu lembrei. Aí eu chamei meu esposo: Nando, me cobre de oração, porque eu vou no hospital ver meu filho em espírito. Ele me olhou assim, eu não tinha vivido isso. E eu falei assim: eu não vou perder meu filho, não. E eu falei: Deus, lembra que há 33 anos atrás ele morreu? A idade do seu filho Jesus, né? 33 anos Jonathan tinha. E ele, atrás ele morreu e ressuscitou. E agora de novo, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Deus falou assim: agora eu vou usar você. Eu falei: vai. Ele falou assim. Aí me pediu para eu falar para ele me cobrir. Ele me cobriu de oração. E eu deitei no sofá da minha casa, botei um travesseiro na minha boca e agonizei ali, guerra. E eu só gritava, mas dentro daquele travesseiro, para que ninguém se assustasse. Porque minha nora estava em cima, ela estava em pânico já por causa do meu filho. E o meu espírito saiu do meu corpo. Fui lá no hospital do bombeiro, centro da cidade, no Rio de Janeiro. E eu entrei no quarto onde estava meu filho em espírito. E eu entrei, meu filho estava todo cheio de máscara, todo cheio de ligado. E ele já estava bem, ele estava magro, pálido. Falei, eu nem analisei, eu só vi. E fui até ele e fiz assim, ó. E voltei. Coisa de 2 minutos, não foi, amor? Voltei, eu levantei do sofá. Eu não dormia já de noite. E eu falei,
Nando, eu sei que Deus sempre me ouve. Vamos dormir. Dormi. Eu não estava dormindo. Dormi. Quando foi outro dia, 7h30 da manhã, quem me liga? Peguei o telefone assim, pode ser alguém do hospital, né? Quem me liga? Quando eu abro o celular, vídeo, meu filho, sem máscara, sem oxigênio, barba feita, ele, mãe, eu fui curado, mãe! Meu Deus, eu ficava na sala, meu Deus, é sobrenatural, meu Deus! Mãe, olha aqui, mãe! Ele estava pálido. Um dia ele estava pálido, nesse dia ele estava totalmente corado, como se nada tivesse acontecido, sem aparelho. Ele, mãe, eu não sei quem foi, mas entrou aqui no meu quarto uma pessoa de branco, só que era eu, meu espírito foi nele. E de repente eu me vi, acho que me deram um negócio na minha mão para eu cheirar meu pulmão, não sei. De repente eu acordo com o pneumologista aqui fazendo exame, olhando a saturação, subiu tudo. Ele, tira o aparelho dele, tira. Rapaz, tu foi curado, rapaz. Levanta daí, ele levantou, foi tomar banho. E a primeira coisa que ele fez, eu vou ligar para meus pais. Pai, mãe, eu estou curado. Ele, mãe, eu sou um milagre mesmo, né? Eu falei, tu és sobrenatural. Queridos, então o que eu quero revelar para vocês, mostrando isso e várias outras histórias. Se você ler no livro, você vai ver muita história. Tremendo, meu Deus do céu. Eu tenho outro filho que é bombeiro também, salva a vida. Os dois, Jonatas e Davi, amigos. E esse outro meu menino, ele pegou uma celulite, tinha 7 meses. E o médico falou, olha, eu vou operar ele, mas ele não vai aguentar. Já é outro filho. Aí eu falei, eu lembrei, poxa, quem vive um sobrenatural não pode esquecer jamais. Tem que virar um hábito, não só para mim, mas para onde eu viver, onde eu passar. Eu tenho que ser uma pessoa que ande no Espírito e não satisfaça a vontade da minha carne, que a minha carne ela tem medo, a minha carne ela quer se esconder, ela se desespera. Mas o meu Espírito é forte, é ousado. E naquele dia eu falei, doutor, ele disse, eu preciso de 6 pessoas que façam transfusão de sangue para o seu filho. Eu falei, não vai precisar. Meu filho estava todo inchado. A celulite, que ele bateu com as costinhas aqui num degrau na calçada, e virou uma placa roxa no corpo dele. E levei no hospital no mesmo dia. Parece que pegou assim todos os órgãos dele. Ele não urinava mais, parou, ele começou a inchar, mas falou, vamos ter que operar ele. Ele já está todo cheio de anemia, nada fazia ele entrar no sangue, tocar catéter e outras coisas mais. E eu falei, doutor, olha só, não precisa pedir transfusão de sangue não, porque essa noite Jesus vai entrar aqui e vai colocar o sangue dele na vida do meu filho. O médico olhou para mim e falou assim, você é de igreja, né? Eu falei, sou filha de Deus. Sou sim. Ele disse, vamos ver, amanhã às 6 horas eu venho pegar ele para operar. Eu e meu esposo nos ajoelhamos diante da cama dele e começamos a atrair o sobrenatural. Falei, Senhor, tu fez com o meu primogênito, faz com ele. Entra nesse quarto e coloca o sangue novo no meu filho. Toca nos órgãos. A gente orava, a gente orava, adorando. Só que nós adormecemos. Quando é 6 horas da manhã, chega a enfermeira, sabe como no hospital? Abre a porta, acende a luz. E eu e ele prostrado no chão, dormimos prostrado no chão. E eu olho assim para a porta, viemos buscar o menininho para a cirurgia. Quando eu olho para a maca, eu estava no chão. Quem estava sentado? Pensa num garoto lindo, parece um anjo, né, Daiane? Lindo demais, os Davis também, todos dois, né? Ele sentado na maca, ele já estava amarelo antes de dormir. Ele estava sem sangue, estava com anemia profunda. E ele de repente apareceu, sentado, corado, sentadinho, desinchado e falando, mamãe, mamar. Aí eu olhei assim e falei, ai,
Meu Deus, meu filho desinchou. A enfermeira parou assim, falei, chama o médico, chama o médico, chama o médico. Chama o médico. Quando o médico veio, mediu, subiu o aparelho de ultrassonografia, mediu, botou no meu filho, olhou para mim, olhou para minha esposa, ele foi curado. Não tinha nada mais, celulite sumiu, e meu filho voltou para casa no mesmo dia. Gente, eu não quero falar mais, e eu não quero que você passe o que eu passei, jamais. Mas tem gente passando, tem gente sofrendo. Tem que sair virtude de nós. O Espírito Santo quer se manifestar em nós. Ele não usa coisas, ele usa pessoas. A gente não tem noção do poder que nós carregamos. A gente não tem noção da unção que nós carregamos. Se você fala, Cristo está em mim, que responsabilidade. Não é mesmo? Quem sou eu para carregar o Santo dos Santos? E o que eu tenho feito com esse poder? Esse sobrenatural. E Deus manda te dizer que esses dias haverá um movimento do Espírito. Prepare as portas aí, prepare, as pessoas vão chegar, vão entrar, e Deus vai usar você. Deus vai usar as suas mãos, vai usar a sua voz, vai usar o seu abraço, vai usar os tambores da bateria, vai usar o ministro, vai levantar paralítico, vai ter que acontecer como aconteceu em Pentecoste. Desceu o Espírito Santo e eles foram tomados pelo poder, e eles saíram curando. E a gente está fazendo o que? Os hospitais estão cheios. Desculpa, eu gritei muito agora. Me empolguei. Mas gente, quantos querem ser usados com o sobrenatural? Talvez esteja na tua casa uma pessoa com depressão. Talvez esteja um filho acuado lá, que está sendo atormentado pelo Espírito. Tem tantas doenças aparecendo em crianças, tantas doenças esquisitas matando gente, e é vírus dali, é vírus daqui. Por que tem prolongado, que tem crescido o nível de vírus na nossa terra? Porque não se levantou ainda. Eu não conheço no Brasil, mas eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4 pessoas que andam nos hospitais e a sombra deles curando vidas. Pessoas que sabem usar o seu espírito para ir em lugares onde você não pode ir no natural, mas você pode ir no sobrenatural. Você pode entrar no sobrenatural. Não espere, não deixe acontecer o mal. A geração de Cristo tem que ser uma geração ousada, que não tenha medo da morte, mas enfrenta a morte. Ele venceu a morte por amor a todos nós, e Ele nos deu o Espírito da ressurreição, da cura, da restauração, da reconciliação. O Espírito de Deus é real, gente. Por isso andai no Espírito. Não dá para eu continuar a falar, mas aqui tem vários textos para falar. Mas andai no Espírito. Por que você fala em língua? Não sou eu, meu natural, meu Espírito fala a língua do céu. Só fala, às vezes fala em língua e na igreja. É fácil. Quero ver você acordar na tua casa, andar na rua, vou comprar um pão, agora vai sair, vai fluir, gente. Eu preciso ser mais espiritual do que alma. Tem muita alma e pouco espírito na igreja. Tem muita emoção e pouca ação. Nós temos que ser ousados.
sair daqui, você vai passar por pessoa. Você vai chegar em casa, às vezes você entra em casa, nem boa noite dá para o pai, para uma mãe, para o irmão, que talvez o irmão é drogado ou algum problema. Você tem que ser o mensageiro, ser a pessoa que cura, que restaura. Deus quer liberar uma unção. A verdade é que Deus já te deu a unção. Deus já deu os discípulos: eu vou revestir vocês de poder, porque vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Ninguém acredita nisso não. Aqui ninguém acredita não. Vou repetir: vocês farão obras maiores do que eu fiz, disse Jesus. Creia. Insista a andar no Espírito, insista a falar do Espírito Santo, insista a falar com Deus, insista em estar com o Espírito Santo, mais com o Espírito Santo do que com você mesmo. E eu quero que você fique de pé. Tem muita coisa, mas eu profetizo que vocês vão ter muitos testemunhos para contar nesse ministério, ainda mais. Grandes coisas Deus tem feito aqui, eu sei, eu tenho acompanhado o apóstolo Enéia, sua família, eu sei, mas tem mais, tem revestimento, porque a terra, ela está precisando de sobrenatural, que eles não vão buscar em outros lugares, mas que eles sejam atraídos, aqueles que estão cheios da presença de Deus. Libera o teu espírito para receber mais de Deus, para manifestar mais. Meu esposo, ele tem a mania lá a gente estava morando num local que havia muito tiros. Os bandidos daqui a pouco tomavam o lugar, tiro. Ele saía da sala, ia lá para fora. Eu pensava assim: olha a bala perdida. E ele olhava para o céu e falou: Senhor, eu como teu filho, a autoridade de Deus na terra, eu expulso esses demônios daqui, da violência. Vão embora daqui, porque quem governa essa cidade aqui é Yeshua. E ele ficava lá falando, agora parou, gente, era imediato. Daqui a pouco vinha ele, entrava. Falei: amor, acabou. Ele: acabou. Aí você tem prazer de ver uma pessoa cheia de Espírito Santo, não tem não? Não tem prazer de ver uma pessoa que opera milagres? Cadê aqui os que vão operar milagres? Que vão ser usados? Essa geração precisa, ela anseia, ela geme por vocês, gente. Que cura os leprosos, os drogados, cura eles. Eles precisam de amor. Eles precisam que alguém libere uma unção que quebre os jugos sobre eles. Eles estão debaixo de maldição. O que eu fico, o apóstolo Cristiano, na minha casa, eu botei dentro da minha casa, eu abracei. E a unção que havia na minha vida, no meu esposo, inundou a vida dele. E ele foi tomado pelo Espírito Santo. E ele foi um dos maiores líderes de jovens lá do Rio de Janeiro, no meu ministério. Ele traía tudo que era, ele trazia tudo para a igreja. Era um tal de gente jogando cocaína, arma no altar, e ele trazia, ele abraçava as vidas. Gente, a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Pare de pedir a Deus o que você já tem autoridade para fazer. Diga: eu tenho autoridade, foi-me dada autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Recua, Satanás. Ouvir a cidade, ouvir o que os discípulos estavam fazendo. Havia um movimento na terra, porque os discípulos saíram cheios do Espírito Santo daquele lugar e começaram a curar vidas, libertar vidas. As sombras deles curavam. Gente, isso vai acontecer, se precisa acontecer agora. Não é para depois, não é para outra geração, é para essa geração. É aqui agora. Fale em línguas. Ativa o teu espírito. Ouve teu espírito falar. O teu espírito tem boca e fala. Ouve a língua que ele está liberando.
Ativa, Senhor, o sobrenatural. É o Espírito do Senhor sobre teus filhos. Aqueles que estão com pessoas em casa enfermas, agora levante as suas mãos. Aonde elas estiverem, elas vão ser curadas. Aonde houver pessoas que estão oprimidas por vícios, por droga, prostituição, nós dizemos: sai, chega, 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 chega. Vai lá, deixa sair poder de você, deixa sair virtude. Fale em línguas, fale em línguas. É no Espírito, é no Espírito, é no Espírito. Pense em alguém, pense em alguém, pense em alguém. Alguém está precisando da unção que você carrega. Alguém na tua casa, na tua família, está levantando lá na casa dela, lá no hospital. Sentimos tua glória nesse lugar. Vai lá. Algo grande acontecerá. Movendo o sobrenatural. Se ativa o sobrenatural. Está acontecendo algo aqui. Sentimos. Brasil, receba a glória de Deus, Brasil. Nós abençoamos a nossa nação com avivamento, com cura, restauração. Movendo a luz sobrenatural. Vai, vai. Na pessoa que está do seu lado, e os tambores, música continue tocando.
Coloque a mão. Alguém aqui não é batizado com o Espírito Santo? Alguém quer ser batizado com o Espírito Santo hoje? Agora, agora. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Receba aí. Alguém está com a mão levantada e quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero pedir os filhos do Eterno. Os filhos do Santo. Vai lá. Receba a língua de fogo. Oh. Vem aqui na frente quem quer ser batizado. Vem, 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 vem. Vem, vem. Pode vir. Se clamarmos, Deus se manifestará. Ore, ore mesmo, ore mesmo. Se manifestará. Se manifestará. Aí, se manifesta. Deixa Deus te usar. Aleluia. Ouça o teu espírito falando em línguas. Me perguntaram, pastor, eu não falo em línguas. E eu falei, você é batizada? Sim. Então você já tem o poder das línguas dentro de você, o Espírito Santo. Começa a liberar essa língua de fogo. É o nosso revestimento. Desceu do céu o Espírito Santo, e eles foram revestidos de poder, de autoridade, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Oh, fale em língua, usa mais o dom, usa mais o dom da profecia, usa mais o dom da revelação, usa mais o dom da cura, usa o sobrenatural de Deus. Paralíticos vão andar, cego vai enxergar, viciados vão ser libertos instantaneamente, câncer vai sumir, câncer vai sumir. Oh. Aleluia, aleluia. Oh. Apóstolo Enéas, que eu pude passar aqui, eu creio que as experiências que eu contei, algumas delas, meu esposo também escreveu nesse livro, o sobrenatural que ele viveu ouvindo o Espírito Santo. Ele ressuscitou uma jovem que estava morta lá na rua, perto da igreja, e outras coisas mais. Você precisa contar. A Bíblia tem que continuar através da gente. Nós somos a Bíblia, a palavra de Deus está em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Seja ousado, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não tem parte. Foram medrosos, tiveram medo, se esconderam. Vocês precisam ser ousados no espírito, mais o espírito do que a alma. Chega de tanto almáticos, tanta emoção, depressão, tanta pressão. Andai no Espírito, jamais satisfareis a vontade da carne. Quando você estiver conectado nas regiões celestiais com Cristo, o diabo não te toca. Quando você está no Espírito, o diabo não te toca. Ele não entra na tua casa. Então, se alguma coisa aconteceu, porque você está adormecido no Espírito, acorda, igreja. Acorda, igreja.
Eu abençoo vocês no sobrenatural de Deus. Obrigado pela oportunidade. Sobe aqui. O apóstolo Cristiano vai orar por nós, nos abençoando, encerrando. Mas eu não sou bobo de ninguém, né, meu irmão? Onde Melquisedeque está presente, Abraão dá dízimo. Eu queria mostrar para vocês que aqui nós somos 3 gerações proféticas. Eu tenho um pai e tenho um avô. A chapa esquenta, filho. Ninguém aqui está longe da perfeição, mas Deus não está procurando os perfeitos, está procurando os sinceros. Amém? Sobrenatural está liberado nesse lugar. Tem pessoas que vão ser curadas no caminho para casa. Há um novo tempo, amém? Há um novo tempo para a igreja, há um novo tempo sobrenatural. Os apóstolos estiveram lá em Macaé, liberaram o sobrenatural. As pessoas estão recebendo milagres um atrás do outro, financeiro, saúde. E eu quero dizer para você que isso está liberado aqui também no Vinho Novo. Está liberado aqui no Vinho Novo também, o sobrenatural. O sobrenatural de Deus. Deus está tocando agora. Deus está tocando nessa enfermidade agora. Deus está arrancando esse câncer agora. Deus está arrancando esse caroço agora. Deus está arrancando agora. Eu sinto virtude aqui nesse lugar. Eu sinto uma unção aqui. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. Eu sinto a glória nesse lugar. Oh! Levanta as suas mãos. Mais um pouquinho só, vai. Só mais um pouco, Senhor. Só mais um pouco, só mais um pouco. Só diga para Deus, só mais um pouquinho. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero viver em alto nível, Senhor. Tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas, e o mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Vem Deus, vem mesmo, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo. Recebe, 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 recebe. Oh! Cura, cura, cura! Escudo para os que nele crê, pois não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa Meu Deus, meu Deus, aquilo que
pois não há doença nem culpas que fiquem, e a tempestade É Deus. se acalma na voz daquele que Tudo criou. pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Levanta suas mãos e diga assim: Espírito Santo, eu te reconheço como uma pessoa que anda comigo em todos os lugares que eu estiver. Por isso, a partir de hoje, ative em mim essa sensibilidade para te ver em todos os lugares, em todos os momentos, para que eu possa andar na plenitude, diga, na plenitude do sobrenatural, na plenitude da divindade, na plenitude da imagem e da semelhança de Deus, operando sinais, prodígio, maravilha, milagres vão acontecer. Deus não Aleluia. rejeita a oração. Oração é alimento. Justo sem Há uma unção poderosa aqui nesse lugar. Levante suas duas mãos. Há uma unção do Espírito Santo vindo sobre a tua vida agora. Você vai sentir uma unção dobrada, um fogo descendo sobre a tua vida com mais intensidade agora. Receba, 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 receba. Quero chamar aqui na frente Profeta Mônica, Pastora Daiane também. E Deus, enquanto nós estávamos orando, Deus me deu uma visão, que nós estávamos liberando uma unção dobrada sobre a vida do apóstolo Enéas e da apóstola, da sua esposa Dani. Quero que vocês venham aqui na frente. Traga a Dani.
Traz ela aqui, nós vamos liberar uma unção. Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz assim: não é por força e nem é por violência, mas pelo meu Espírito. Tudo o que você intentar fazer, lembre dessa palavra que Deus está te dando hoje. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. O Espírito Santo está se movendo em toda a terra, com sinais, prodígios e maravilhas. Há um tempo atrás eu estive aqui com uma palavra, ativando o Cristo, o Rei que está dentro de vocês. E hoje Deus manda te dizer: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é na força de vocês, não é na força do seu braço, mas é pelo meu poder, é pela minha presença na vida de vocês. Não abram mão da minha presença, da unção, do chamado e da capacidade, da capacitação que derramei sobre vocês. E nós vamos orar sobre a vida deles agora. O Rabaxere canta labás. Se tiver mais pastores aqui do ministério, 5 ministérios, fique aqui em volta dele. O Rabababás, coloca a mão aqui sobre eles. O Rababaxore canta labás. Erebassuri canta. Comece a falar em línguas. Comece a liberar a gratidão pelos apóstolos de vocês. Comece a dizer: te agradeço, Pai, pela vida desse homem, pela vida dessa mulher de Deus. Enche o coração de Deus com gratidão, com gratidão. Oh, rabababachorabalabai, oh, rabababachere cantalabai, oh, rabababachere cantalabassuri cantalabais, oh, rabachere andelebassuri cantas. Espírito Santo de Deus, enche teus filhos com uma unção dobrada agora. Espírito Santo, no teu nome, no nome de Jesus Cristo, liberamos o teu revestimento de poder. Liberamos como igreja, como autoridade no reino de Deus, o revestimento de poder sobre o Enéas e sobre a Dani agora. Os ungimos com uma unção, uma porção dobrada do teu Espírito, com uma capacitação. Oh, Rababachere canta labás, oh, Rabachere anderebás. Revestimos esse ministério. Oh, Rababachere canta labás, com a unção do teu Espírito Santo, com a unção de poder e de autoridade. E profetizamos que a partir de hoje, com mais intensidade, paralíticos vão andar. Oh, Rabaxerianda, cegos receberão visão, os ouvidos dos surdos serão abertos, paralíticos andarão, mortos ressuscitarão. A partir de hoje, com mais intensidade nessa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Yeshua, receba, receba, mais, Xarabá, aleluia, aleluia, oh, Rabarabás.
te entregar aqui uma visão que eu tive. Às vezes ficamos muito repetitivos. E Deus manda vocês prepararem a casa dele para a manifestação de milagres à vista. Deus manda dizer para vocês saírem do comodismo e ir nos hospitais. Tem gente morrendo sem Cristo, porque não tem ninguém que vá até eles. Quer ver uma igreja forte, uma igreja alegre, uma igreja que tem milagres, prodígios e maravilhas? Jesus, ele fez um grande movimento na terra, porque a multidão seguia, porque queria ver o milagre, e através do milagre eles se convertiam nos salvos. É hora de operar milagres, prodígios e maravilhas. Vocês irão receber, vocês já receberam poder para curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos. Então foque nisso. Busque incessantemente os dons espirituais, mais do que qualquer coisa, dinheiro, finanças, relacionamento, tudo, mais do que tudo, busca o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero viver o avivamento nesse ministério, nessa terra. Eu quero ser a imagem de Deus nessa terra. Imagem e semelhança de Deus não é a cara de crente. São pessoas tomadas pelo poder de Deus, cheias de amor, generosidade, compaixão, misericórdia. O fruto do Espírito tem que aparecer, e as obras da carne desaparecerão. Quanto mais você estiver no nível do Espírito, mais Deus vai movimentar o Espírito dele nessa igreja. Isso vai para todos nós. Melhor é uma igreja cheia de milagres do que uma igreja cheia de crente que não tem feito. Estou falando de vocês não, falando que Deus está mandando falar. Não tem feito um movimento na terra, não tem mudado história na cidade. É hora da gente dizer: Senhor, apareça, que eu diminua e tu apareça. Estão preparados para isso? Em nome de Jesus, como profeta de Deus, eu estabeleço agora um mover do sobrenatural na sua vida, no seu casamento, na sua casa, nas suas finanças, mas principalmente nas cidades de Rio das Ostras, Macaé, Rio de Janeiro, região dos lagos, todos os lugares da terra. Ouçam o som do céu, curando e libertando e ressuscitando mortos. Receba em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe vocês. Olha só, a galera do Reencontro, a pastora Juliana está lá atrás. Passa lá, tem os livros do apóstolo aí, tá? Não deixa de adquirir.